Queridos, boa noite, paz do Senhor a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer a nossa escola bíblica, que seria ministrada no domingo passado, e nós vamos ministrar hoje. Hoje nós estamos aqui, diácono irmão Adriano, nosso co-pastor, e nós vamos na escola bíblica que seria ministrada no domingo, e essa escola ela tem a lição, ela tem o título, o seguinte título: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós vamos orar e depois nós estaremos ministrando essa aula de hoje em nome de Jesus. Você que nos acompanha, você pode comentar, você pode perguntar. Se não conseguirmos responder a sua pergunta agora, após a ministração nós estaremos aí respondendo todas as dúvidas e comentando também os comentários que os irmãos postarem aí nas redes sociais, tá certo? Irmão Adriano, fala alguma coisa? Não. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele nessa hora, em nome de Jesus. Já quero saudar os irmãos que estão aí nos assistindo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Deus querido e Pai, mais uma vez nós estamos, Senhor, diante de Ti, meu Pai querido. Assim, meu Pai amado, nós estamos querendo aprender de Ti nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa e nos dá vitória nessa noite, fortalecendo, meu Deus, a nossa fé na Tua palavra, meu Pai, que possamos aprender de Ti. Nos ensina e esclarece a nossa mente, que saiamos daqui nessa noite entendidos sobre o assunto a qual iremos tratar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Como nós falamos, a nossa lição ela tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui no texto áureo dessa lição, que está lá em Efésios 1:3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A verdade prática ela está da seguinte forma: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios 1, do 3 ao 4, e depois do 9 ao 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nos propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, aqui no capítulo número 1 de Efésios, Paulo escrevendo demonstrando aqui o amor de Deus para com o homem. Ele demonstra que o Senhor ele nos elegeu e nos formou para que fôssemos pessoas abençoadas, voltadas para Deus, conforme a vontade do Senhor. Amém? E agora nós vamos estudar a excelência de Deus, o zelo de Deus no seu amor e a grandeza do seu poder e da sua graça sobre aqueles que ouvem e aprendem e repassam adiante essa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa introdução. Nessa lição nós vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta
na carta aos Efésios, no caso, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Então, Paulo aqui na introdução, ele já vai dizendo que bendito, né, o Deus grande, o Deus Pai que nos elegeu, que nos formou, e a excelência do seu poder, a grandeza do seu poder, e nos formar ovelhas do seu pasto, trazendo a nós o conhecimento da verdade, para que nós pudéssemos ser chamados povo escolhido, povo seu, ovelhas do seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui nessa noite porque nós fomos escolhidos por Deus, a fim de que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para que nós venhamos conhecer e entender o poder e a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então nós estamos aqui hoje para nós conversarmos um pouco com os irmãos acerca dessas coisas, a grandeza de Deus, a sublimidade de Deus, das bênçãos de Deus, acerca do ser humano, do homem que outrora era perdido, do homem que outrora estava em uma condição pecaminosa, mas agora nós estamos diante da palavra do Senhor e cremos que essa palavra ela será abençoada em nossas vidas, nós seremos também abençoados por essa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar aqui o primeiro ponto dessa lição, o irmão Adriano, que estará trazendo aí algo acerca dessa lição ao nosso coração também nessa noite. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Boa noite para todos os meus amigos. Wesley, que está nos ouvindo ali, o Del lá do Itapuã. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, não é? Onde a aula passada nós falamos sobre a introdução desta carta, a data, a autoria, não é? O propósito da carta, quem eram os destinatários, né? Os irmãos que sentiram a curiosidade de ver, está no vídeo passado, não é? Os irmãos podem estar conferindo ali. E hoje nós vamos estudar sobre as bênçãos celestiais, né? Paulo ele diz nessa carta sobre as bênçãos celestiais que tem para todo aquele eleito, né? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estes recebem bênçãos celestiais da parte de Deus. Amém? O primeiro tópico aqui, nova posição em Cristo. Não é interessante que no decorrer dessa lição, Paulo ele vai trazer, na verdade, para que as pessoas possam ter uma reflexão, não é, da posição que eles estavam antes de aceitar Jesus Cristo. Isso. E da posição que eles adquiriram, não é, o que o próprio Deus os colocou após aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não é? Aqui na lição diz: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, não é? O homem ele não estava condenado porque Deus é um Deus que castiga, não é? Como se diz por aí, as pessoas gostam de dizer que Deus é o que castiga, que Deus é o que traz a ira, o juízo. Na verdade, aqui Paulo vai mencionar que o homem recebeu ou estava condenado pelo seu próprio pecado, sim, pelos seus próprios atos, né? O homem recebeu em si mesmo, né? Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1 ao versículo de número 3, não é? Principalmente o versículo de número 3, Isaías ele vai falar que o homem, o que afasta o homem de Deus é o pecado, e o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem, não é? Não é que Deus formou o homem para que o homem
padecesse a condenação eterna. Deus não criou o homem no intuito de fazer com que alguns sejam lançados no inferno e outros recebam a salvação. Mas a intenção de Deus em fazer o homem era para que o homem experimentasse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não que o homem se perdesse, né? Como alguns calvinistas radicais sempre mencionam nos seus estudos, né? Da predestinação, né? Vamos falar sobre a predestinação, a eleição e a predestinação na aula que vem, né? Na lição de número 3. Mas vamos lá. O subtópico de número 1, do tópico de número 1, Paulo vai mencionar do versículo de número 3 ao versículo de número 14. Paulo ele vai trazer a doxologia, não é? O engrandecimento, o enaltecimento a Deus. Os irmãos bem verem aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo 14. Paulo ele enaltece ao nome de Deus, ele engrandece ao nome de Deus. E é interessante, pastor, que Paulo ele vai falar da Trindade. Ele fala da ação de Deus, do plano de Deus na redenção. Ele vai falar sobre o Filho, não é? E ele menciona no versículo de número 13 e o versículo 14 a ação do Espírito Santo. O versículo de número 13 ele diz que nós somos selados. E o versículo 14 diz que o próprio Espírito, a qual fomos selados, está em nós. Ele já é o penhor das bênçãos que iremos receber. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus. Você quer mencionar? Não, pode continuar. Amém? Então Paulo ele engrandece o nome do Senhor com a doxologia, não é? Do versículo de número 3 ao versículo de número 14, mencionando sempre para louvor e glória da sua graça, né? Ou enaltecendo ao nome do Senhor para o louvor da sua glória. E ele especifica bem detalhado para quem é o seu louvor, não é? Deus e Pai de Jesus Cristo, né? A honra, ao louvor, a glória ao próprio Deus, Criador de todas as coisas, né? No versículo de número 3. Aqui no subtópico de número 2 também, Paulo ele vai mencionar as bênçãos espirituais, não é? Ele vai falar no versículo de número 3 ao versículo 14, e vai mencionar sobre essas bênçãos espirituais, não é? No versículo de número 4, Paulo ele diz que o próprio Deus ele nos elegeu, não é? No versículo de número 5, Paulo ele vai dizer que Deus ele nos predestinou para sermos filhos, não é? No versículo de número 6 de Efésios, capítulo de número 1, Paulo ele vai dizer que Deus ele nos fez agradáveis para si mesmo. Glória não a Deus. é? Versículo de número 7, Paulo vai dizer que Deus ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Isso é bênção celestial para a nossa vida, glória não é? No versículo de número 8 ao versículo de número 12, Paulo ele fala que Deus ele nos acolheu por sua vontade redentora. Nada do que Deus fez fora da vontade dele. Sim. E nada do que aconteceu decorrente da redenção do ser humano, a morte do seu próprio filho, não é? A descida de Jesus Cristo à terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado, isso tudo foi vontade de Deus. Isso já estava nos planos de Deus. O próprio filho descer e morrer pela humanidade, isso já estava nos planos de Deus. Isso não fugiu e isso não veio de última hora, porque isso já estava planejado desde a fundação do mundo. Então tudo é decorrente do plano de Deus para a salvação da minha e da sua vida. Amém? Aqui no versículo de número 13, Paulo ele diz que o próprio Deus ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. É a marca de Deus, a marca da redenção, a marca da salvação. Podemos até dizer que é o nosso passaporte para recebermos a salvação, não é? O selo da promessa de Deus está sobre nós através do Espírito Santo de Deus, no versículo de número 13, parte B, amém? E no versículo de número 14, Paulo ainda diz sobre a garantia, a validade da promessa, porque recebemos a promessa de salvação. Sim. Deus, o próprio Jesus Cristo, ele consumou
o plano de Deus, o plano redentor de Deus. E essa promessa tem uma garantia, o próprio Espírito Santo que habita em nós. Selo, né? O selo da promessa é a garantia de salvação, Aleluia. a garantia que temos a redenção de Deus sobre a nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus, não é? E também nestes versículos, né, do 3 até o 14, os irmãos vão ver a ação da Trindade na redenção do ser humano. O Pai, ele planejou, o Filho, ele consumou, não é? E o Espírito Santo, ele confirma, não é? Os irmãos vão ver isso no subtópico de número 2, a ação da Trindade na redenção de toda a humanidade. E Paulo, ele fala isso em forma de louvor, em forma de canto a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero só frisar sobre o plano de Deus na salvação da humanidade. Que a descida de Cristo, de Jesus, Filho de Deus, para morrer na cruz do Calvário, ele não é um plano B. Alguns falam, Deus enviou, desde o princípio, Deus enviou Abraão falhou, Deus enviou fulano. Não, Deus não enviou nenhum desses, Deus enviou seu Filho. Então, o plano de Deus para a salvação do homem é Jesus Cristo de Nazaré, ele que é o Salvador da humanidade. Então, quando nós olhamos para essa tão grande redenção que o Senhor nos concede acerca da vinda do Filho de Deus para morrer na cruz do Calvário, trazendo aí grandes bênçãos sobre as nossas vidas, bênçãos essas espirituais, bênçãos que nos farão fortes, bênçãos que nos farão vencedores, bênçãos essas que nos farão entender que a salvação do homem ela é adquirida através da graça pela morte de Cristo na cruz do Calvário, uma vez tendo fé nesse Filho que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Então nós temos aqui agora as bênçãos espirituais sobre a nossa vida, e o apóstolo Paulo, ele reconhece a grandeza de Deus, a sublimidade dessas bênçãos, e ele agora louva ao Senhor. Tanto é que nós vemos aqui no começo dessa lição, na introdução dessa lição e no primeiro ponto, um louvor de Paulo a Deus pela tão grande salvação e as bênçãos espirituais que o Senhor nos concede através do seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo, ele descreve um louvor a Deus por conta da tão grande salvação que o Senhor concede ao homem, que o Senhor elegeu o homem para ser ovelha do seu pasto, para ser um povo escolhido por ele. E nós vemos aqui agora ele expressando isso, ou seja, ele colocando isso à tona, glória a Deus, através aí da sua fala aqui em Efésios, né, que nós lemos na introdução, e ele começa esse louvor a Deus, louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele, demonstrando a obra redentora da Trindade, não somente a obra de Deus, não somente a obra de Jesus Cristo, não somente a obra do Espírito Santo, mas ele faz um complemento total da obra redentora da Trindade, na salvação do homem, nas bênçãos espirituais que ele concede ao homem através, não é, dessa salvação que ele traz ao homem através vamos dizer assim, da vida de Cristo, do Espírito Santo e do plano de Deus na redenção da humanidade. É verdade. E o mais sublime disso, que os irmãos podem acompanhar, Paulo, nas suas cartas, ou em alguma das cartas, ele sempre menciona um louvor de gratidão a Deus. Ele fica pasmado por tão graça de Deus sobre a humanidade pecadora, porque eu sou pecador, eu preciso realmente da graça de Deus todos os dias da minha vida. E só um ponto para os irmãos verem realmente que Paulo, ele tem realmente entendido que a graça de Deus é tão grande sobre a vida dele. Olha só, Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33, os irmãos podem ver aí na sua casa, do versículo de número 33 ao versículo de número 36 de Romanos capítulo de número 11, Paulo ele vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos,
Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele possa ser recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é? E ele também, na mesma forma, em Efésios capítulo de número 1, ele demonstra a sua gratidão a Deus em forma de louvor. Não é interessante os irmãos ver também que Salmo 116, versículo de número 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para com a minha vida, não é? Então é magnífico, não é? Só Deus pode realmente surpreender o ser humano de uma forma tal, não é, que o ser humano ele perde as palavras para expressar realmente o que ele sente diante dessa grande graça. É verdade, glória a Deus. Na verdade, quando nós falamos de Deus, da bondade, da grandeza, do seu amor, né, da sua sublime graça, fica difícil nós encontrarmos palavras que possam definir o tamanho dessa graça, o tamanho dessa bênção, o tamanho desse amor. Por quê? Porque quando nós falamos acerca do amor de Deus para com o homem, é um amor que ele é inexplicável, é um amor incondicional. Quando nós falamos da graça, nós nem precisamos relatar, porque nós sabemos, como nós falamos nas lições passadas, graça, o adjetivo que nós temos, ou a explicação que nós temos para a graça é que ele é um favor imerecido. Pronto. É um favor imerecido. Você não merece a graça de Deus, mas Deus, pela sua imensa misericórdia, que é outro atributo de Deus, ele te concede a graça da salvação. E agora Paulo, ele reconhecendo essa salvação, ele traz um louvor de gratidão a Deus, engrandecendo e enaltecendo o seu amor e glorificando a ele por todas as coisas que ele tem feito. E aqui, quando nós abrimos as cartas de Paulo para nós meditarmos ou estudarmos, ou até mesmo apenas ler um versículo, dificilmente nós não encontramos Paulo sendo grato a Deus por alguma coisa. Dou graças a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus até pela cooperação dos irmãos. Paulo louva ao Senhor, louvo a Deus porque até aqui vocês têm me ajudado. Então, tudo nós vemos a gratidão de Paulo louvando a Deus pela sua imensa graça, pelo seu imenso poder, pela sua imensa salvação, por tão grande salvação, não é? Então, nós vamos acabar entendendo que a graça de Deus, o amor de Deus, ele é inexplicável. Não há adjetivos que possam definir esse amor e nessa graça. É claro que nós podemos expressar sim com o nosso coração, ou às vezes com o nosso choro, ou às vezes com as nossas palavras, ou até com os nossos atos, o que nós compreendemos do amor de Deus. Porém, isso ainda é pouco para chegarmos ao que realmente é esse amor, essa graça da salvação. E quando nós falamos acerca de salvação, nós vamos entender, meus queridos, que a salvação ela foi instituída por Deus para o homem quando o homem era pecador. Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e agora pela sua morte. Aí ele vai dizer aí, se Deus ele enfiou seu filho para morrer na cruz por um pecador, tanto mais agora que vocês são justificados por essa graça da salvação. Então vocês são abençoados por Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu ministério, porque agora você é justificado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no subtópico de número 3, do tópico de número 1, a lição vai falar sobre a nova condição, não é? Porque não foi somente a salvação, mas foi realmente o que Cristo trouxe para nós hoje, que podemos experimentar. É um novo estilo de vida, é uma nova vida, uma nova perspectiva, passa pelo processo de metanoia, que é a transformação da mente, um novo entendimento. A pessoa que era,
igual a Bíblia mesmo diz, se matava, não vai matar mais, se roubava, não rouba mais, porque ela passa por um processo de transformação através do Espírito Santo. Não é? Os irmãos bem atentarem aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova perspectiva de vida, a pessoa passa por uma transformação espiritual vinda do próprio Espírito Santo. Aí é onde entra a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus, quando começa a habitar em uma certa pessoa, em alguém, ele começa a levar essa pessoa para o caminho da santidade. Por isso, Espírito Santo. A primeira obra que ele faz na pessoa é o processo de santificação. E a santificação não foge da graça de Deus, porque se os irmãos bem lembram, não é? Os irmãos aí que frequentam a escola bíblica dominical, nós falamos sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus em uma das lições passadas. Sim. E nós falamos sobre dois aspectos da graça, que é o aspecto da justificação e o aspecto da santificação. A justificação, quando eu aceito Jesus Cristo, eu já estou justificado, não é? Aquele ladrão da cruz reconheceu Jesus Cristo, automaticamente foi justificado, recebeu a salvação. Eu até citei, em um determinado momento, nós citamos acerca que as pessoas falam, Jesus, ele salvou o ladrão na cruz, ele salvou o ladrão foi salvo. Na verdade, meus queridos, quem foi salvo foi um homem transformado. Exatamente. O ladrão ficou ali, morreu, acabou ali, mas o salvo foi o transformado. Exatamente. Foi aquele que reconheceu a sua situação pecaminosa e entrou na graça de Deus. Justificado. O plano de Deus é o que? Justificação do homem, da situação pecaminosa para uma nova vida, um novo modelo de vida, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem melhor, não é? Um novo modelo de vida. Agora nós vivemos uma vida diferente. Por quê? Porque havia ali, a Bíblia relata sobre esses dois personagens que estavam, do lado do outro de Cristo, e apenas um deles reconheceu a sua situação pecaminosa, o outro não. Então, quando esse reconhece, aí Jesus o promete, né, que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Ou seja, não há como herdar o céu. A Bíblia diz que só entra lá quem não for, quem não tiver corrupção. Quem for, nós vamos entrar lá incorruptível, limpos. Então, nós entendemos que esse homem que foi salvo na cruz não era mais o ladrão, mas era alguém transformado. Os irmãos estão me entendendo? Então, não é que o fulano, ele está dizendo que é outra pessoa, não. É a mesma pessoa, porém transformada em uma nova. Agora ele passou aqui a viver esse versículo que nós lemos aí em Coríntios,2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. Exatamente. As coisas velhas que ele viveu, tudo aquilo que ele viveu ficou para trás. Passou e a graça de Deus o alcançou e agora ele é participante dessa salvação. Exatamente. Liberto. E é isso que Cristo traz, não é? Ele passou a ter uma nova condição. Exatamente, não é? As vestes, a vida, o que ele fez não importa mais, não é? Porque ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é? E se os irmãos bem verem Romanos capítulo de número 5 também, os irmãos vão ver realmente que Paulo ele faz um contraste entre o velho homem, o Adão, não é? A natureza adâmica, não é? Do ser humano, e o novo homem em Cristo Jesus, não é? Porque a natureza, a antiga natureza, a natureza adâmica, pecaminosa, é dominada pelo pecado. Olha só, se os irmãos verem João, capítulo de número 8, versículo de número 34, abra a sua Bíblia aí na sua casa, ou depois você vai vendo o vídeo com mais calma, os irmãos vão pausando aí, ou anotem. João capítulo de número 8, versículo de número 34, o próprio Cristo falou para aqueles que estavam ouvindo ele, falou: todo homem que comete pecado
torna-se servo do pecado, Sim. ou em outras versões, escravo do pecado, porque é o pecado quem domina. A pessoa não vive mais para si, ela vive para satisfazer os seus desejos pecaminosos. A bebida, a embriaguez, o roubo, não é, o furto, o homicídio, prostituição, a pessoa vive, não é, para satisfazer esses desejos pecaminosos. Essa é a natureza adâmica, a natureza que herdamos, a natureza pecaminosa. Mas quando passamos a viver em Cristo Jesus, essa natureza ela é anulada. Ela é retirada, ela é destruída, não é? E passamos a viver uma nova novidade de vida, uma nova condição de vida, e é isso que Cristo traz para a nossa vida, não é? Olha só, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2, Paulo, ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo. Glória a Deus. Você recebeu uma nova condição de vida, não é? Os pecados que te trariam uma condenação, ou até mesmo o juízo que viria contra a sua vida por causa dos seus feitos, por causa dos seus pecados, quando você aceita ou aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso tudo é anulado. Jesus Cristo pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Você não vive mais na condição de pecador. Sim. E nem na condição de receber em sua carne o juízo pelo seu próprio pecado, porque Cristo levou o seu pecado ali na cruz, não é? E é isso que a lição está mencionando aqui no subtópico de número 3, não é? Uma nova condição de vida, um novo estilo de vida. Você foi regenerado por Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso por nós. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, quando nós paramos para analisar, o homem ele precisa formar um pensamento voltado para a graça salvadora. Quando nós formamos esse pensamento e permitimos que essa graça ela entre no nosso coração e nos transforme de uma forma que agora nós não somos mais o que éramos antes, nós não somos mais, não vivemos mais aquele modelo de vida que nós vivíamos antes, não temos mais aquele costume de viver uma vida errônea, de viver uma vida pecaminosa. Há muitas pessoas que elas como a gente conversa muito com as demais pessoas, então há muitas pessoas que nós ouvimos falar, a pessoa ela pecou, ou fez isso, aconteceu e tal, e agora é que ela quer ir para a igreja. Ora, a graça de Cristo, ela não mede o seu pecado quando você o aceita. Muito pelo contrário, essa graça, ela te faz entrar no rol da salvação, vamos dizer assim, como uma nova criatura. Verdade. Um fulano transformado, um novo. Você vai entrar como um novo ser. Você não vai entrar com aquela velha natureza. Essa velha natureza ela tem que morrer e você entra na graça da salvação como uma nova criatura. Você vai começar a trilhar esse caminho como uma pessoa que renasceu. É um novo, vamos dizer assim, é um novo ser. E você passa a caminhar de uma forma diferente. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que prostituía-se, ele não vai mais se prostituir, aquele que outrora praticava furtos, roubos, já não mais pratica, porque agora ele vive novidade de vida, e essa vida que ele vive agora, ele já não vive mais como ele, mas ele vive em Cristo. E quando nós vivemos em Cristo, nós temos um proceder diferente. Não vamos viver da mesma forma que nós vivíamos antes, porque agora o que comanda a nossa natureza não somos mais nós, mas é Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então quando ele passa a descrever isso, ele passa a informar e passa a explicação a nós que nós também temos essa mesma capacidade de viver uma nova vida. Uma vez que nós reconhecendo, eu quero deixar a situação de pecado que antes nós vivíamos. Quando nós assim reconhecemos, nos voltamos para Cristo, então essa graça aqui ela nos alcança. E aí nós alcançamos de que essas bênçãos espirituais, né,
E essa lição ela está demonstrando aqui. Por essa graça nós temos salvação, por essa graça nós somos abençoados, por essa graça nós vivemos uma vida diferente, nós vivemos uma vida de transformação. Nós vivemos uma vida de transformação. Cotidianamente nós estamos sendo transformados em uma nova criatura. Paulo disse que nós vamos assim caminhando até chegar à condição de varão Perfeito. perfeito. E é interessante nisso aí, que eu ia falar sobre a santidade, que o Espírito Santo, né? A santidade, falamos dos dois aspectos da graça, Sim, né? A justificação e a santificação. A santificação é um processo progressivo, não é? A santificação não é perfeição, não é? Mas o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós todos os dias. Os crentes não são perfeitos, né? Aqueles que estão com Cristo não são perfeitos, mas estão através do Espírito Santo caminhando para a perfeição, não é? A estatura do homem perfeito. Perfeito. Até chegar à estatura do varão perfeito. E ali na glória nós seremos perfeitos, assim como ele é. É a Bíblia que diz. Então, se nós cremos nessa palavra, nós cremos que assim acontecerá. Amém? Então, é isso que nós vamos alcançar se nós vivemos uma vida... Glória a Deus. Nós tivemos uma pequena falha aí, meus queridos, mas já estamos voltando. Então, nós estávamos falando sobre quando nós vivemos uma vida voltada para a palavra, nós alcançamos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então, a graça da salvação, ou o privilégio de termos essa salvação, nos faz entender a grandeza de Deus no amor para com o homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo ele vai falar nas suas cartas, expressar esse amor, esse grande amor de Deus. E agora nós vamos entrar aqui no nosso segundo ponto. É isso? Uma vida cristocêntrica. Isso, no segundo ponto aqui da nossa lição, que nós vamos falar acerca de uma vida cristocêntrica nesse mundo. O que é uma vida cristocêntrica? O que significa você viver uma vida cristocêntrica? Diga, irmão Adriano. Não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai viver, Cristo é o centro. É interessante. Paulo, Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não é mais as minhas vontades. Agora eu mortifico as minhas vontades para viver a dele. Exatamente. Porque Paulo ele diz assim também, ele diz assim que o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho. É um lucro. Porque você está amparado pela salvação. Você está amparado por essa tão grande salvação. A salvação ela te alcançou porque você viveu uma vida aqui voltada para a palavra de Deus. Você viveu uma vida pautada nas regras e nas condutas espirituais que a Bíblia ela nos faz entender. Então, quando nós vivemos nessa vida, não há dúvida. Há tantas pessoas que têm dúvida na salvação. Há diversas pessoas que têm dúvida na salvação. Ora, por que a dúvida chega ao coração do homem? Por que a dúvida alcança o coração do homem com relação à salvação? Porque os seus atos, eles não são, vamos dizer, confirmados por Deus acerca da sua vivência, vamos dizer, de santidade. Uma vivência voltada para a palavra de Deus, pautada nos mandamentos, nos preceitos e na vontade de Deus. Como nós falamos, quando Paulo ele fala que não vive mais, mas agora Cristo vive nele, então ele passa a viver uma vida, vamos dizer, controlada por Cristo, exatamente, pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos isso. Viver uma vida cristocêntrica é onde nós temos Cristo como centro de tudo. Todas as coisas estão direcionadas pela vontade de Deus, de Cristo, e não pela minha vontade. Você está entendendo? Não pela minha vontade. Então, olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. A lição aqui vai dizer assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Eu acho interessante que tudo o que Deus fez,
tudo que Deus intentou fazer, tudo que Deus realizou, a obra redentora, a obra de salvação, a vinda de Cristo à terra, a descida do Espírito Santo, tudo isso foi para louvor e glória do seu nome. Exatamente. Para que o homem louvasse a ele, engrandecesse a ele. Eu acho interessante aquele versículo de número 16, que está escrito lá em João capítulo 15, e diz que não fomos nós. Não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu, para que nós fôssemos, dessemos frutos, e esse fruto permanecesse, a fim de que o Pai seja glorificado. Então o amor de Deus para conosco requer também que nós glorifiquemos a Ele em tudo que nós fizermos, em todas as coisas que nós fizermos, que Ele seja glorificado por isso. Então Deus ele institui que a graça alcance o homem, para que o homem glorifique, para que o homem o louve, para que o homem o adore, reconheça o grande amor de Deus na salvação da humanidade. Amém? Então é isso que nós entendemos nessa noite por viver uma vida cristocêntrica. Amém? Interessante que Paulo, ele em Romanos capítulo de número 1, Paulo ele fala que o próprio Deus, ele arquitetou o mundo, não é? Planejou, fez o mundo e colocou o ser humano, mas tudo que ele planejou revela a própria glória dele. Exatamente. Revela o Deus invisível que ele é. A própria natureza revela o próprio Deus. O poder. Né? Deus, ele não está em oculto para ninguém. Né? Paulo ele fala em Romanos capítulo de número 1 que Deus ele pode, o ser humano ele tem a possibilidade de conhecer a Deus através da criação de Deus, porque assim Deus o fez, para que o ser humano encaminhasse a sua vida ao conhecimento do próprio Deus e não ficasse na ignorância do conhecimento. Sim, exatamente. Mas o próprio Deus ele arquitetou até mesmo a criação dele, que aponta para ele mesmo. Né? O erro da humanidade é justamente achar o quê? Por exemplo, por que se Deus sabia de todas as coisas, por que Deus permitiu que Adão caísse, por que Deus permitiu que ocorresse toda aquela situação no Jardim do Éden, para que depois tudo isso era plano de Deus, porque a redenção de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, ele começa lá em Gênesis, no princípio. No princípio ele diz, ele declara lá para a mulher que da mulher nascerá a semente, da semente da mulher virá alguém que pisará na cabeça da serpente, que esmagará o que derrotará essa serpente. Então o plano de Deus já era esse, o plano de Deus já era justamente esse, porque nós entendemos que a grandeza da salvação de Deus na vida do homem, ela não está restrita a essa geração, ela não está restrita somente a essa geração, mas as gerações passadas também alcançaram essa graça da salvação. Alguns homens dessa geração passada alcançaram a graça dessa salvação. Então essa salvação, ela não é uma salvação limitada a um certo povo, a um certo grupo de pessoas, a uma denominação. Não, essa salvação ela é estendida ao mundo. Tanto é que João capítulo 3, versículo 16, vai mencionar o tão grande amor de Deus. Ele vai dizer, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que invocar o Senhor se voltando para ele, então ele vai responder a isso com a salvação. Amém? E é interessante que nesse mesmo subtópico do tópico de número 2 fala sobre a revelação do mistério. Né? Vemos no Antigo Testamento isso não estava revelado claramente. Exatamente. Né? Paulo ele até menciona que era sombra das coisas que viriam, das coisas futuras que ainda havia de se revelar. Sim. Não é? Mas no Novo Testamento está tudo claro, não é? E tudo se cumpre em Jesus Cristo. Toda a lei, todos os profetas, toda a lei cerimonial, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. E isso é magnífico, não é? É o mistério de Deus sendo revelado ao homem
progressivamente. Deus não revela isso lá no Jardim do Éden. Deus não revela isso lá para Abraão, para Moisés, mas Deus vai revelando progressivamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, o plano que ele tem para toda a humanidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso, meus queridos, nós possamos entender que tudo quanto Deus fez, ou intentou fazer, ou planejou fazer, saiu perfeito. Não é, porque não, o plano de Deus saiu errado, então ele teve que enviar o seu filho. Não, o plano de Deus não era de forma alguma enviar o homem para salvar o homem. Não, o plano de Deus era enviar o seu filho para salvar a humanidade. Era esse, e foi que a humanidade fosse salva por ele, para que a humanidade alcançasse salvação por intermédio de Jesus Cristo. Amém? É interessante aqui, Paulo fala em Colossenses capítulo de número 1, versículo 16 até o versículo 20, não é? Diz assim, que o desígnio, né, a vontade de Deus era que Cristo tivesse a preeminência de tudo. Cristo fosse superior, excelente, não é? A perfeição inquestionável, superior. Essa é realmente o mistério de Deus, não é? Que congregar todas as coisas em Cristo Jesus, trazer todas as coisas ao domínio de Cristo Jesus. Justamente. É o plano de Deus de salvação para toda a humanidade. Exatamente. Nós vamos ler aqui um pequeno ponto aqui do subtópico número 2 aqui do ponto 2, que é a plenitude dos tempos, né? Então, olha só o que diz aqui a palavra. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14 e 11, 2 Coríntios 10 e 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Então, todas as coisas, tudo está ordenado por Deus, todas as coisas estão ordenadas por Cristo. Nós falamos acerca da lição, na lição passada, nós falamos acerca do poder de Cristo, do poder de Jesus, vamos dizer assim, né? Quando ele estava na terra, os discípulos perguntaram a ele quando que seria a sua volta para o arrebatamento. Ele disse, olha, nem os anjos no céu, somente meu Pai sabe disso. Porém, quando da transformação de Cristo, que ele ressuscita, ele vai dizer, olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então agora, em outras palavras, ele diz, agora sim, agora eu estou ciente de todas as coisas que irão acontecer. Então agora foi-me dado esse poder na terra e no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos, ou seja, quando se completar todos os tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, ou seja, datas, né? Mas kairos, que se refere, ou kairos, que se refere ao tempo divino e previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Nós falamos sobre o tempo de Deus, sobre o tempo de Cristo, porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. O que Deus quis trazer ao nosso entendimento quando proferiu essas palavras através de Pedro é que o homem, o seu tempo é limitado, vamos dizer, a sua capacidade de entender o tempo, ela é limitada. Porém, para Deus não. Interessante que é falho. O tempo do homem é falho. O tempo do homem, no decorrer dos anos, tem uma falha, não é? Mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus é perfeito.
Exatamente. Né? E tudo ocorrerá de acordo com a vontade e o tempo de Deus. Né? Todas as coisas estarão sujeitas ao Filho. Né? Deus sujeitará todas as coisas ao Filho no tempo determinado. Já está marcado. Exatamente. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Exatamente. Deus, ele não perdeu o domínio do mundo. Deus, ele não perdeu o controle do mundo. Deus, ele não perdeu o tempo e nem as horas. Todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos de Deus. Sim, Deus segura a bola do mundo em sua própria mão. Verdade. Interessante, eu acho bonito quando o salmista ele fala que Deus ele tem o domínio do universo, ele assiste, não é? E ele anda nas asas dos querubins, nas asas do vento. Um Deus que domina tudo, um Deus que a tudo pertence a ele, na verdade. Sim. Tudo pertence a Deus, não é? E Deus não perdeu o controle mesmo com essa ruptura no mundo, mesmo com esta falha, mesmo Adão pecando, mesmo o pecado entrando no mundo, a morte por intermédio do pecado, não é? Mesmo assim, Deus não perde o controle. Tudo está perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Porque imagine bem, analisa conosco aqui, de Adão até Cristo, o pecado ele predomina e a morte ela subjuga o homem de uma forma que, vamos dizer assim, o homem ele não tinha a esperança de uma redenção em Cristo Jesus. Ele tinha a promessa, mas agora nós temos a certeza, como nós falamos na aula passada, Jesus, o profeta Isaías escreve sobre ele, porque ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta escreve sobre ele, e aí as pessoas ouvem acerca desse Cristo e vêm de lá para cá esperando essa salvação em Cristo. E agora Jesus vem como Filho de Deus à terra e os homens o veem como Filho de Deus, porém não o recebem como Filho de Deus. Os homens, a própria Bíblia em João ele vai escrever que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Os seus rejeitaram. Mas o propósito de Deus nisso tudo, na salvação do homem, na redenção do homem, quando o homem reconhece essa grandeza de Deus na sua vida, é que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja enaltecido, que o homem reconheça essa grandeza de Deus e o louve. Não abra a sua boca para murmurar, para falar mal de Deus, pelo contrário, que o homem o louve independente da situação em que ele se encontra. Então, aqui o subtópico número 3 aqui, do ponto 2, vai falar o louvor da sua glória. O apóstolo ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja, aos judeus e gentios, a igreja, né? Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus para o pronome vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. 1 Coríntios, Efésios 11, do versículo 11 ao Efésios 1, do versículo 11 ao 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, né? Louvar e glorificar a Deus. Então, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazerem o mesmo. É claro que isso é através do exemplo. 1 Pedro 2:12. Por conseguinte, tudo que somos e fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. A vontade de Deus para com a humanidade é o que? É abençoar. A vontade de Deus para com a humanidade é dar vitória. A vontade de Deus para com a humanidade é restabelecer a comunhão, é restabelecer, né, a reconciliar o homem com Deus, trazendo o conhecimento da verdade. Então, quando nós entendemos isso, tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo isso é para que Deus receba honra e glória e louvor e adoração através daqueles que foram escolhidos por Ele. Por isso que o tópico aqui é
cristocêntrico. Não é? Na verdade, nós temos visto por aí os louvores, as mensagens, né? Nós falamos na aula passada sobre os coaches, né? Os pregadores coaches, aqueles que enchem o ego das pessoas, aqueles que falam realmente aquilo que as pessoas querem ouvir, não é? E a verdadeira teologia cristocêntrica tem sido substituída por mera filosofia antropocêntrico, não é? O homem no centro de tudo. Os louvores exaltam a Deus. Eu vi até mesmo um certo pregador, ele mencionou que os louvores de antigamente se cantava assim: tu és, falando de Cristo. Sim. Tu és. Hoje não. Hoje é cantado assim: eu sou. Eu sou. Então, há, na verdade, uma inversão nos louvores, uma inversão de valores aí em questão adoração, porque Cristo é tudo em todos. João capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3, vai ver que o próprio Cristo, ele é Deus. Isso. No versículo de número 3 vai dizer que este mesmo Cristo, o verbo, o Logos de Deus, a causa, o motivo da existência de todas as coisas, ele, todas as coisas subsistem por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso o louvor a ele, a glória a ele, a honra a ele, não é? Nós devemos voltar para os louvores, a adoração cristocêntrica, onde Cristo é o centro da adoração, onde exaltamos Cristo, bendizendo ao nome do Senhor. E aqui no último versículo aí, está em Atos capítulo 17, versículo 18, deixo para os irmãos também nesse subtópico de número 3, Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo está encaminhando, não é, para a sujeição ao nome de Jesus Cristo. Sim, todas as coisas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Paulo, ele diz em Filipenses capítulo de número 2, que o próprio Deus exaltou o nome de Cristo acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre em todos os joelhos, dos que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse ou proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Pai. É o nome que está acima de todo nome. Devemos ser sim cristocêntricos, e os nossos louvores devem ser sim, não é, cristocêntricos. Exatamente, voltados para Deus. A intenção de Deus na salvação do homem, na redenção da humanidade, é para que ele seja glorificado, para que o seu nome seja adorado. Então, quando nós falamos acerca do plano de Deus em termos uma vida cristocêntrica voltada para Deus, o intuito de Deus é trazer salvação ao homem, que esse homem, esse ser, quando eu falo homem, aqui eu estou referindo à raça humana, ele reconheça, né, ao gênero humano. Então ele reconheça a grandeza de Deus na sua vida e o adore como ele é, do jeito que ele é, como Deus forte, como Deus salvador, como Deus libertador, como aquele Deus todo-poderoso, o ser que comanda o universo, que comanda o cosmos, que comanda a terra, que comanda o vento, que comanda as águas, que comanda todas as coisas, porque todas as coisas estão sob o controle da sua mão. Então agora ele é adorado por tudo isso. E agora nós vamos falar acerca do Espírito Santo, né? O selo do Espírito Santo, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que crê, daquele que acredita, daquele que confia, daquele que entrega a sua vida ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui uma parte do primeiro ponto para nós entendermos e explanarmos também nessa noite. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito 3, 5 e 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica
os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca, ou seja, nós somos guardados, louvado seja o nome do Senhor. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6 e 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 23 ali. Então nós vamos ter a noção dessas coisas. Então o Espírito Santo, ele é o selo, como nós falamos no princípio, é o selo da promessa. Quem tem o Espírito Santo de Deus está selado com a promessa da salvação. E esse Espírito Santo, ele vai fazer o que? Ele vai transformar você. Ele vai transformar a mim. Ele vai nos transformar. Ele vai trazer primeiro o que? O conhecimento do homem, reconhecendo o seu estado pecaminoso, volta-se para Deus. E agora o Espírito Santo, ele tem uma obra redentora na vida do homem, uma obra de transformação. Vai tirando tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que afasta o homem de Deus e traz bondade ao coração do homem. E aí vai entrar aí os frutos do Espírito Santo. Como nós somos, Paulo lá em 1 Coríntios, ele vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, né? Então nós somos o templo do Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo que habita no templo que sou eu, que é você, não um templo físico, as paredes, daí não. Templo sou eu, é você, somos nós, somos o templo do Espírito Santo. Ele habitando nesse templo, então ele vai transformando, e eu, por minha vez, nós, por nossa vez, nós vamos produzindo os frutos do Espírito Santo, né? Tá, e vai discorrer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, sobre esses frutos que o crente produz quando ele é selado pelo Espírito Santo. Exatamente. Eu até me atrevo, através do estudo que eu já tive, né, da leitura da Bíblia, eu até me atrevo a dizer que sem a ação da Trindade, dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não haveria salvação. Sim. Porque nós estudamos aqui que o Pai, ele idealizou, sim, não é? Lá no início, lá do tópico de número 3, fala que Deus, o próprio Deus, ele idealizou, né? E isso foi um plano do próprio Deus em trazer novamente, em regenerar o ser humano. O Filho, ele consumou, não é? Na verdade, ele foi o que realmente orquestrou realmente o plano salvífico de Deus. E o Espírito Santo é aquele que convence, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que testifica que somos filhos de Deus, não é, que nos dá a certeza da salvação, nos dá a certeza que Cristo ressuscitou. Isso tudo é um testemunho do Espírito Santo de Deus em nós. Então é a ação dos três, a ação da Trindade, a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação do Deus Espírito Santo de Deus na redenção do ser humano, não é? Fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele nos aproxima de Deus, não é? Essa é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus me leva a uma prática de leitura da Bíblia. Isso. O Espírito Santo de Deus me leva a uma prática da oração. Sim. O Espírito Santo me leva a uma prática de entrega a Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha em mim a santificação, que é progressiva, como já falando, todos os dias. Não é perfeição, mas é santificação, não é? O Espírito Santo de Deus revela em minha vida a graça de Deus, porque eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo através do Espírito Santo de Deus que foi selado em mim pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus, não é? Então vemos realmente a ação do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é interessante os irmãos verem também que no início aí do subtópico de número 1, diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus, que é o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o Espírito, recebe o selo do Espírito. Sim. É fé e ação, não é só fé. Sim. Não é? Tiago,
se eu não me engano, Tiago ele vai falar sobre isso, que é fé e obras. Fé e obras. A fé não anda sem as obras, da mesma forma que as obras sem a fé é morta. É fé e obras. Eu creio e eu me entrego. Eu creio, eu tenho fé e eu me rendo ao Espírito Santo de Deus. Aí eu recebo o Espírito Santo, porque não é só ouvir a palavra do Evangelho, é me entregar, na verdade, a este Evangelho, para que esse Evangelho modifique a minha vida. Aí sim eu estou vivendo a transformação e o renovo que o Espírito Santo de Deus pode trazer para a minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, verdade. Então nós vamos, com isso nós entendemos a redenção de Deus sobre a vida do homem. Ela não depende apenas de um ser da Trindade. Ela vai ser uma obra completa nos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, trazendo um complemento total dessa obra na salvação do homem. Então nós entendemos que cada um ele tem a sua função, vamos dizer assim, nessa obra redentora, fazendo um todo, como a transformação, libertação, execução do plano de Deus sobre a vida do homem. Então, e o Espírito Santo aqui no subtópico número 2 do ponto 3, vai falar que ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação, é a garantia da nossa herança eterna. O penhor, ele serve justamente para nos garantir algo. Quando a pessoa empenhora alguma coisa, é porque ele vem resgatar. Então nós estamos selados com esse Espírito Santo a fim de herdarmos a nossa salvação, que é o nosso desejo na vida do Senhor Jesus, que é arrebatar a sua igreja, e nós seremos libertos desse mundo, nós seremos alcançados por arrebatamento da igreja e subiremos ao céu. Então o Espírito Santo, ele é esse penhor, ele é essa garantia que nós temos, da salvação. Então o Espírito Santo nos assegura, em outras palavras, a salvação. Exatamente. Se nós formos selados com esse Espírito Santo, se nós deixarmos esse Espírito Santo adentrar em nosso coração e fazer uma transformação, uma regeneração, trazendo aí vamos dizer assim, um modelo de vida voltado para Deus, voltado para Deus. Quando nós vemos isso, essa graça, ela nos alcança e nos transforma com o Espírito Santo, que é também o nosso Consolador, que é o nosso amigo, que a Bíblia diz que ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, por nós. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é aquele que, vamos dizer assim, ele é uma ligação entre o homem e Deus por meio, da sua intercessão. O Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai por nós. Então nós entendemos nessa noite que esse Espírito Santo, esse selo da promessa, ele é também o nosso penhor, é a nossa garantia de nós chegarmos lá. Por que nós dizemos assim? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ele alcança a salvação. É verdade, é verdade. E interessante que esse Espírito, diferente de alguns entendimentos, de algumas doutrinas, de algumas seitas também, vai dizer que esse Espírito Santo é uma força ativa, inconsciente, e vemos totalmente diferente na palavra de Deus a ação consciente desse Espírito. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É choro, é pranto, não é? E esse Espírito está consciente, não é uma força ativa, não é simplesmente uma força, um poder ativo sobre a vida daquele que aceita Jesus, não. É um ser consciente, e existe o caráter e personalidade nesse ser que demonstra ele como sendo, com certeza, uma pessoa, um ser pessoal, e não uma força ativa igual alguns acreditam, E nem só também porque fomos selados com esse Espírito que temos a salvação permanente para sempre em nossa vida. Isso é uma busca constante. Olha só, e eu não estou dizendo aqui
de filosofia, né? E nem tentando te enganar. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13, o próprio Cristo, ele falou que a salvação está pronta para aquele que perseverar até o fim. Sim. Antes disso, Jesus Cristo falou que virá falsos mestres, virá falsos profetas. Sim. No versículo 12, Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim. E no 13, ele falou que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, receberá a salvação. Então é necessário perseverar, é necessário continuar na fé, porque não é eu aceitei Jesus e vai viver a vida que você quiser porque você está salvo, porque aceitou uma vez. Não é desta forma, não entendam diferente do que realmente é. Amém? É necessário entrega, é necessário uma renúncia. Todos os dias devemos renunciar, todos os dias devemos manter a nossa fé e manter firme até o final. Verdade. Quando nós falamos acerca de salvação, eu quero deixar dois pontos bem claros aqui aos irmãos. Eu vou até ler uma passagem aqui, eu pedi ao irmão Adriano para ler, ou os irmãos que estiverem em casa, os irmãos já podem abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo número 5, versículo número 9, e eu vou falar do primeiro ponto, que é aceitar Cristo. Aceitar Cristo ele vamos dizer assim, é o ponto principal para você chegar ao conhecimento da verdade, é você aceitar Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Qual é o outro ponto? O outro ponto é você viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, porque nós sabemos e entendemos que Jesus Cristo, ele morreu ao seu tempo por todos os homens. Sim? Sim. Morreu por todos. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu apenas pelo evangélico, ou morreu pelo católico, ou morreu pelo espírito, ou morreu ou pelo judeu, ou pelo gentil. Não. Jesus Cristo, ele morreu por todos. Só que nem todos alcançarão a salvação, porque a salvação, ela requer o que? Obediência. E essa obediência a quem? A Ele. Exatamente. Vamos ler aqui Hebreus capítulo número 5, versículo número 9, para você clarear sua mente acerca disso que nós estamos falando. Amém? Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Leia aí, irmão Adriano. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Sendo ele consumado, ou seja, sendo ele morto, e agora ressuscitado, ele veio a ser a causa de redenção, de uma eterna salvação para todos. Aqueles que lhe obedecem, aqueles que estão debaixo da sua obediência, que vivem uma vida voltada para a obediência à palavra do Senhor. Então, a salvação do homem por meio da graça, da obra redentora do Espírito Santo na vida do homem, da transformação, requer uma obediência. E há esse grupo de pessoas que herdarão essa salvação porque estão obedientes à palavra. Estão voltados para isso daqui. Mas o que nós entendemos de salvação é que sem uma vida voltada para Deus, nós não alcançaremos a salvação. Por quê? Porque nós precisamos nos santificar, porque a Bíblia diz que Ele é santo, e se Ele é santo, nós também precisamos ser santos, e vamos tirar da cabeça aquela ideia de que Deus, Ele me entende, porque eu sou pecador, por isso, por aquilo, e o homem é pecador mesmo, e tem que pecar, e tem que viver uma vida errada, porque essa é a natureza humana. Negativo. A natureza, ela pode ser transformada, a natureza do homem, ela pode ser transformada quando o homem assim, ele quer, ele aceita Jesus, se volta para Deus, deixa o Espírito Santo entrar no seu ser, ser tipo do Espírito Santo, ele deixa o Espírito Santo habitar dentro dele, entrar no seu coração, ele tem a sua vida transformada, e agora ele obedece essa palavra. Já não é um peso para ele obedecer a palavra, mas é uma gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele, pela salvação tão perfeita, pela graça do livramento, o consolo do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo. E você já pensou que gratidão você ser amigo do Espírito Santo de Deus? Você ser amigo, o Espírito Santo de Deus, interceder junto a Deus por você. O Espírito Santo de Deus chegar diante de Deus e falar: olha, Deus, o Adriano, lembra dele, tem misericórdia dele, ajuda ele,
guarda ele, livra ele, abençoa a vida dele, intercedendo por nós. Então, essa é a obra redentora do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos dizer assim, de outro lado tem um homem, como o ser que Deus formou para ser salvo. Deus não formou o homem para condenação. Não, de maneira nenhuma. Deus formou o homem para alcançar a salvação. Exatamente. E agora, pela obra redentora da sua graça, enviando o seu filho para morrer na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, o próprio Jesus, ele disse em João 14, da seguinte forma aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Exatamente. Um outro Consolador que estará convosco. Então ele vos ensinará, ele vos, vamos dizer assim, ele instruirá vocês no caminho, ele ensinará vocês a viver uma vida voltada para Deus, voltada para mim, que sou o Filho de Deus, e aí vocês vão alcançar a graça da salvação por meio aqui do Consolador Espírito Santo. É claro que nós entendemos que quando Jesus ele enfatiza a obra do Espírito Santo sobre os discípulos, é para que eles entendessem que eles não estariam só, que o Espírito Santo de Deus estaria com ele, assim como o Filho de Deus esteve com eles. E o que é interessante, que aonde o Filho está também o Pai. Aonde o Pai está também o Espírito Santo e o Filho. Tanto é que Jesus ele fala para Filipe, no mesmo capítulo 14 de João, ele diz: olha, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então, em outras palavras, nós estamos aqui, os três, eu vou ao meu Pai, e o Espírito Santo estará convosco. Até, e Jesus ele promete aqui, em Mateus capítulo de número 28, eu acho interessante, que é uma promessa que o homem ele tem que se ater, que nós não estamos só. As dificuldades, as lutas, as pelejas, as intempéries que vêm aí, as situações adversas que vêm sobre o homem, sobre nós, sobre a raça humana, mas aquele que serve a Deus, que está com a sua vida voltada para Deus. Mateus capítulo número 28, eu acho interessante que Jesus ele nos ensina que nós devemos ensinar os homens acerca da palavra de Deus, né? Aqui, 28 e 20, leia aí para nós, irmão Adriano. Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, promessa de Deus que Ele estaria conosco, e que realmente Ele está. Nós somos prova disso, que o Espírito Santo de Deus e o próprio Senhor Jesus está conosco, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está em nós através do Espírito. Através do selo. Exatamente, o selo da promessa. É o que eu falei. Aonde o Espírito Santo de Deus está, Deus está. Aonde Jesus está o Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está Deus, que são um ser distinto, porém são um só. É a pessoa da Trindade. Amém? A conclusão da nossa lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Na plenitude, ou seja, no cumprimento dos tempos, de todos os tempos. Então nós teremos aí a completa obra de Cristo na redenção da humanidade. Cristo vai transformar o mundo, nós seremos transformados, nós seremos renovados, seremos transformados em um novo ser. Nós podemos falar que nessa transformação, nós seremos como Ele é. Nós seremos como Ele é. A Bíblia nos promete isso, e nós cremos nessa Bíblia. E quando nós somos transformados como Ele é, então nós somos glorificados também, e nós estaremos para sempre com Ele. Tudo isso resulta de que? Na obra redentora de Cristo. Exatamente. Que é a salvação da humanidade, a reconciliação do homem com Deus, daquela, vamos dizer assim, da aliança que o homem quebrou.
que o homem quebrou lá no Jardim do Éden, quando ele peca, quando ele traz, como nós lemos, que o que afasta o homem de Deus? Pecado. Né? Então, quando o homem se afasta de Deus por causa do pecado, Deus agora envia o seu Filho para restaurar essa comunhão, essa reconciliação, e aí Jesus reconcilia o homem novamente com Deus, e o homem alcança a graça da salvação por meio de Cristo Jesus, e tudo isso é para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome. Exatamente. E essa salvação é plano de Deus antes da fundação de todas as coisas. Você que está nos assistindo, o Wellington, Deus abençoe o Wellington. A Fabiana, Deus abençoe, amém, os irmãos, meus amigos que estão ouvindo aí. Essa salvação de Cristo é abrangente para toda a humanidade, mas ela se restringe também, da mesma forma que ela é abrangente a todos, ela se restringe àqueles que aceitam a Jesus Cristo, aqueles que renunciam à sua vida para viver a vida de Cristo. Exatamente. Aqueles que obedecem, não é? Aqueles que obedecem a Cristo, não é? Aqueles que renunciam, não é? E a santidade, a santificação é uma exigência de Deus. Sim. Não é uma opção. O crente é santo, o crente faz, não é? Não é uma opção, é uma exigência. Sim. Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é? Isso é uma exigência, é um requerimento do próprio Deus, a santificação. Mas você que nos ouve, a salvação de Cristo mencionada na carta de Paulo aos Efésios é para toda a humanidade, é para os gentios, é para os judeus, não é? É para todos. A salvação de Cristo é para todos. Cristo não morreu por uma classe, Cristo não morreu por uma denominação, Cristo não morreu para trazer a salvação para um grupo. Não, Cristo morreu para todos, não é? Mas como está mencionado lá em João capítulo de número 3, versículo 16, diz que aqueles, não é? Todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse tem a vida eterna, não é? Porque no versículo 17 também fala que Jesus ele não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele, não para condenação. Isso. Então, aceite Jesus Cristo, você que ainda não firmou um propósito com Cristo, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceite Jesus Cristo aí onde você está, não é? Aceite Jesus Cristo e veja a ação, o agir de Deus aí na sua vida, onde você está, em meio aos seus amigos, né? Pedro fala que quando aceitamos Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo é visível às outras pessoas, e as outras pessoas sentem também a necessidade e a curiosidade de andar com nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realmente a obra redentora de Cristo, ela se restringe à obediência do ser humano à sua palavra. Não é somente, alguns falam, Jesus já morreu por mim. Sim, Jesus morreu. Mas o que você faz para esse Deus? A gratidão que você, né? O salmista lá, como foi citado lá no princípio, nós falamos que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito, benefício da salvação, o benefício da graça. Então todos esses benefícios, eu me sinto aqui vamos dizer assim, para devolver esse favor de Deus. Eu agora sou grato a Ele por tudo, louvo a Ele por tudo, e me dou também a Ele, né? Me dou também a Ele, eu me volto para Deus como uma forma de gratidão a esse grande Deus. Então você faça um concerto com Deus, volte-se para Deus, tenha aí uma vida voltada para a palavra do Senhor, analise a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, procure entender as Escrituras, veja que nós estamos próximo do fim dos tempos, e o meu desejo, a minha vontade é que você alcance a graça da salvação por meio de Cristo Jesus, tá certo, meus queridos? Então, quero louvar a Deus pela sua vida nessa noite, que nos acompanhou aqui, nessa live, que Deus abençoe nessa lição, na verdade, né? Nós tivemos aí quase
É 1h30 de aula, então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanharam, dos que comentaram. Se os irmãos quiserem perguntar, os irmãos podem perguntar, tem liberdade de perguntar. Depois nós iremos responder aí nas redes sociais, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Adriano, que esteve conosco. Compartilhe os nossos vídeos, em nome de Jesus, as nossas lives aí. Compartilhe, nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus continue dando vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, o irmão Adriano estará orando para nós encerrarmos nessa noite mais essa aula que nós tivemos aqui, e em breve nós estaremos novamente trazendo aí mais um estudo da palavra do Senhor ao seu coração, ao nosso coração, que nós possamos cada dia mais aprender da palavra do Senhor. Amém? Amém. Próxima aula nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Muito bom. Um estudo muito bom mesmo, muito importante também para quebrar realmente essas doutrinas que andam pregando por aí, que a salvação é só para um povo específico, e não é para pessoas específicas. A salvação de Cristo é para todos. Amém? Nós não cremos no determinismo, nós cremos na graça de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, amado, Jesus abençoa, Papai, aqueles que ouviram esta live, aqueles que participaram, Deus amado, até agora, aqueles que ainda verão, Papai amado, este vídeo. Alcança, Papai, o teu povo. Que esclareça cada vez mais, Deus amado, a mensagem da tua palavra ao nosso coração. Guia os nossos passos diante de ti, Papai, que a tua salvação alcance as vidas, Papai amado, que o teu nome, Papai amado, a redenção que há em ti, Deus amado, possa chegar ao coração de todos através da proclamação da tua palavra. Cura, Papai amado, aquele que está necessitado, em nome de